Estamos aqui para o terceiro bloco, gente. Nossos convidados aqui é o professor de português Luiz Carlos e também, claro, o seu aluno que ganhou destaque como? Em função de ter tirado 980 pontos na redação do Enem. O que foi um feito, claro, histórico. Por quê? Porque escola pública, Colégio Humberto Soares aqui de Rio Branco, aliás, uma escola que eu também estudei durante um período, boas lembranças ali da Escola Humberto Soares. Professor Luiz Carlos, bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Muito obrigado, boa tarde, Astério, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado também pela sua presença aqui, Augusto. Boa tarde também, obrigado pelo convite. É uma honra aparecer aqui e trazer visibilidade para a maioria das pessoas. Bom, começar aqui com o professor, porque ele vai falar do aluno, depois a gente conversa. Como é que foi, na sua avaliação, este êxito do Augusto? Olha, eu digo que fantástico, né? Lógico, eu já aguardava uma pontuação alta da parte dele, inclusive eu falei assim, olha, você é uma das esperanças da escola de que a gente atinja 1000 pontos. Eu fiquei, assim, mexeu comigo, porque isso é palavra de destino, né? Exatamente. E assim, na verdade, né, até conversando com ele hoje, ele tirou 1000 pontos com um dos avaliadores, né, porque a nota de redação do Enem, ela vai de 40 em 40. Então, o que aconteceu foi, um dos corretores deu 1000 pontos e o outro deu 960. E aí, ponderando, fazendo a média... 980. Então, ele poderia estar entre os 4 do Brasil que tiraram nota máxima de escola pública. Com certeza, tá? Tem toda a capacidade, toda a poder de estar entre esses, né? O senhor como professor, o professor geralmente ele identifica, ele avalia aquele aluno mais dedicado e tudo. Foi o caso também? Tem outros alunos? Não, uma coisa interessante, né, que na filosofia que a gente tem dentro da nossa escola, é não deixar ninguém para trás. Né? Todos, vamos lá, pessoal, todos. Todo mundo. Inclusive, nós atingimos um percentual de mais de 65% dos alunos que prestaram o Enem, que são concluintes desse ano, tiraram mais de 800 pontos. Para uma escola pública é um feito também, né? É uma prova de que a escola pública é viável, é possível. Com certeza, né? Então, justamente, isso rompe um pouco com aquela ideia de que escola pública não tem ensino de qualidade. Sim. Então, você não tem um caso somente de um estudante, um ou outro tirando nota alta. Você tem ali mais da metade da turma, quase 70% dos concluintes do terceiro ano com nota acima de 800 pontos. Ou seja, é uma média de excelência, né, para esses mais de 60%. Sim. Augusto, você tem algum método de ensino que você criou? Tem alguma técnica? Porque geralmente a pessoa, né, tem cada qual muito particular. Eu estudo assim, outro estuda de uma maneira. Você tem um método? Bom, para falar a verdade, eu estudava mais na escola. Eu não sou daquelas pessoas que costumam estudar bastante em casa, eu me concentro mais na escola mesmo. E eu fui treinando a redação, né? A gente fez muita redação esse ano, muita mesmo. E é prática, quanto mais você vai fazendo, melhor você vai ficando. E também é muito bom exercitar a criatividade, porque na hora que você está dissertando o tema, você tem que ter várias ideias e saber administrar essas ideias para que fique coerente na redação. Então, isso vale muito também. O fato de você ser grafiteiro, que aí é criatividade, você acha que contribuiu para isso? Acho que de certa forma sim. Porque tá nisso, né? Na criatividade, né? Porque ajuda também você saber se expressar. Já que a redação quer que você defenda a sua opinião lá. Então você tem que saber se expressar da maneira mais clara e coerente possível para que o avaliador da redação entenda de forma mais perfeita o que você está querendo dizer.
Então, o fato de saber se expressar também é muito importante. Eu vou ler o tema da redação aqui para você ver que o negócio não foi fácil, não. Tá bom, gente? Olha só. Aí eu quero fazer uma pergunta para o Augusto aqui. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Quando você viu esse tema aqui, o que é que mais lhe chamou a atenção na hora? O que é que você lembrou na hora? Lembrou do professor, da escola, do quê? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o tamanho do tema e a especificidade dele. É um tema muito específico. Acho que a maioria das pessoas não esperava que fosse um tema tão específico assim. E na hora eu lembrei dos treinamentos que a gente teve para poder saber identificar o núcleo do tema e os especificadores também. Um dos fatos que fez muita gente tangenciar esse tema foi falar sobre o trabalho da mulher, mas em outras áreas. Sim. Não sobre o trabalho de cuidado. De cuidado, era específico, né? Uhum. E era muito fácil de fugir do tema por causa disso. Teve muita gente que fez isso e acabou se dando mal. Na sala de aula, o senhor já vinha alertando o professor Luiz Carlos sobre a questão da especificidade, né? Isso. O senhor já trabalhava isso com eles. Na verdade, uma das primeiras lições que a gente trabalha lá é justamente a compreensão do tema, né? Saber o que é a ideia núcleo e o que são os especificadores, para justamente o estudante não... Foi o caso que o Augusto identificou. Exatamente. Ele falou, não, isso aqui é específico aqui. Na leitura que ele fez, ele já foi focando ali. Exatamente, e isso evita ou a fuga total ou o tangenciamento do texto. Então, assim, é um trabalho mesmo de fazer, treinar, refazer. Então, é bem, digamos assim, não tem como você querer, digamos, usar macete para isso, não. Né? Dar uma enrolada ali, não. Ou você sabe, ou você não sabe. E para saber isso, é treino. A questão, Augusto, da gramática. Você sempre foi bom na gramática, tem afinidade com a língua, gosta do português? Sim, eu costumo ler bastante e isso ajudou muito também. A leitura? Leitura. Porque você amplia o seu vocabulário e também aprende a maneira certa de dissertar. É sempre bom ler vários tipos de texto diferentes, vários gêneros, porque aí você vai pegando um pouquinho de um pouquinho do outro, e aí vai criando a sua própria identidade na hora de escrever. Isso é muito bom também. O tipo de leitura que você, pela sua idade, que você tem afinidade, que gosta, assim, que te atrai? Eu gosto bastante de livros sobre ciência, eu gosto muito. E também quando é uma leitura mais leve assim, eu gosto de mangá. Literatura japonesa mais atual, assim. Eu gosto bastante também. Sobre essa arte que você desenvolveu, gosta muito, como é que surgiu? Eu comecei no grafite por causa do meu irmão, o Álvaro. Ele começou antes de mim. E aí eu comecei a ir com ele nos eventos, comecei a conhecer várias pessoas do meio. E aí eu fui me interessando, fui fazendo também e peguei gosto. E hoje, sempre que eu posso, eu faço também. Não é sempre, mas sempre que eu posso, eu estou fazendo. E é algo muito bom, assim, para esfriar a cabeça. É muito legal. Relaxa. É interessante, é como a música, né, professor? Isso. Lá na escola, o senhor trabalha com quantos alunos? Olha, eu trabalho com 6 turmas, né? 6 turmas. 6 turmas. Trabalhava com as 2 turmas de terceiro ano que a gente formou agora, e também dava uma disciplina eletiva para 4 turmas de segunda série. O trabalho da redação, claro, está ali na disciplina, mas tem algum extra que o senhor trabalha também com eles? Nessas últimas, geralmente, né, dentro da nossa grade tem uma disciplina... Da grade, isso. Isso. Tem uma disciplina chamada estudo orientado, que aí basicamente é o momento que o estudante ele se planeja, ele vê onde é que ele tem que focar, vê quais são as suas dificuldades, e esse momento que é reservado para o estudo pessoal, o autodidatismo, né, é que alguns eu fornecia material e alguns já iam usando esse tempo aí para esse aprofundamento. Eu conheço professores, e eu acho que a maioria também, mesmo sendo de língua portuguesa ou matemática, eles também são psicólogos. É o seu caso?
Porque às vezes você chega, você tem problema em casa, às vezes é uma pessoa que os pais não estão indo muito bem. O senhor lida também com essas coisas aí? Olha, a gente tem que lidar, tem que entender as situações, Não é né? fácil não. Só que, ao mesmo tempo, por se tratar de uma terceira série, então você tem que ser um pouco mais objetivo, né? Lógico, a gente tem também auxílio de uma figura que a gente tem na escola integral, que é o professor tutor, que é aquele que vai ter um olhar para o desenvolvimento acadêmico do aluno. Porque o aluno ele olha para o professor com muita admiração, ele quer se espelhar, ele quer conselho, quer orientação também. Sim, exatamente. E aí, nesse momento, é que justamente quando se percebe que um aluno ele está meio perdendo foco, é que justamente o professor tutor chama ele para ter essa conversa para ajustar. Porque, fazer o assim, ajuste. porque problemas acontecem na Sim. vida, só que a gente não pode deixar os problemas acabar com o futuro, né? Minar essa perspectiva de futuro. Quais são as expectativas e qual é o curso que você deseja agora? Que agora vai ser nova fase, né? Sim, agora. Agora é nova fase, é a universidade. Bom, agora já abriu as inscrições no SISU, né? Então agora é a hora do vamos ver mesmo. A minha primeira opção tinha sido física. Sempre, no meu ensino médio inteiro eu tive esse objetivo. Mas devido à pontuação que eu alcancei, eu tenho repensado. E eu escolhi entre medicina e física. Então entre esses dois. Se eu passar em qualquer uma das duas, eu já me sinto realizado. Vai bem. Então, para mim, qualquer uma dessas duas já está ótimo. Sucesso para você, para sua família, que deve ter ficado com certeza muito feliz. Professor Luiz Carlos, sucesso aí no seu trabalho, que muito obrigado. É árduo. Sim. Obrigado, Augusto. Obrigado também pelo convite. Bom. Valeu. Gente, ficamos por aqui, mais um Gazeta Entrevista, começando a semana, uma boa semana para você também, um grande abraço e até amanhã, 1h30 da tarde, com o Gazeta Entrevista, não esquecendo da água mineral, Verágua, Verágua, até amanhã.